Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal, a Voz Clamando no Deserto, e a mais um quadro, momento de reflexão, mais uma mensagem em que aqui estaremos a refletir dentro do quadro, que tem como tema o mal que produz o bem. O mal que produz o bem. Para tanto, vamos estar orando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Te agradecemos, Senhor. Agradecemos por esta tão grande salvação, pelo nosso nome está, Senhor, escrito no livro da vida, pela esperança que temos, Senhor Jesus, que a qualquer momento, Senhor divino, buscar, para que onde o Senhor estiver, nós também possamos estar junto com o Senhor por toda a eternidade. Queremos te pedir a tua bênção durante esse momento, na reflexão desta palavra, que possamos compreender que há mal que ele produz o bem. Há mal que a sua essência traz consigo, Senhor, bênçãos, traz consigo restauração, traz consigo, Senhor, maturidade, aperfeiçoamento. Por isso o Senhor nos faz entender, dá-nos graça, Senhor, para compreendermos e submetermos quando este mal, ele que produz o bem, ele venha e tenha a sua origem por certo única em Deus. É o que eu te peço, Senhor, pedimos ao Pai, melhor dizendo, Senhor, nesta oportunidade, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Para nós estamos baseando, fundamentando este tema aqui, pelo qual vamos estar aqui considerando, nós vamos estar abrindo aqui a Bíblia, primeiramente em Naum capítulo 1, versículo 3, versículo 3, parte D, onde ele diz assim a palavra do Senhor: o Senhor tem o seu caminho no turbilhão e na tempestade. Mais ainda mais ainda claro essa verdade que vamos considerar aqui, nós lemos também Isaías, para parafrasear ali com Naum 3, onde afirma que o Senhor tem, o profeta Naum, que o Senhor tem o seu caminho no turbilhão e na tempestade. Vamos estar lendo também aqui Isaías 45, versículos 5 a 7, onde o Senhor diz assim: eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cinjo, ainda que tu não me conheças, para que saibas desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu foro uma luz, diz o Senhor, e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor que faço todas essas coisas. Amado e querido irmão, amigo, ouvinte da palavra de Deus, temos por certo que esse tema, ele é palco não só de muitos fóruns, mas também de muitos questionamentos. Aqueles que perguntam por que Deus, tendo o poder, tendo a sua soberania, permite que o mal exista.
A outra pergunta dentro dessa polêmica e desse fórum diz: se Deus é um Deus de amor, por que ele permite que a humanidade venha sofrer o mal? E uma que é praticamente comum dentre esses questionamentos com respeito a esse tema é: porque se Deus existe, por que permite que o mal também ele exista? Outro, por que Deus, sendo amoroso, né, permite que muitos vão para o inferno? Então toda essa polêmica e esse fórum se dá justamente por conta, né, de querer criticar, de querer achar-se no direito de julgar a Deus, de falar mal de Deus, de até mesmo fomentar a sua inexistência por um pretexto racionalista humano, deficiente e vitimado pela mente de pecado, pela mente, né, que geralmente sofre as consequências do mal por conta das suas escolhas. E querem com isso, né, se achar no direito de questionar o porquê da existência do mal. Porém, eu trago aqui diante desse tema, como nós lemos na palavra de Deus: há mal oriundo do inferno, da atuação do diabo, espíritos demoníacos, a tal ponto que a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, buscando nos tragar como leão. O princípio dos espíritos demoníacos é justamente destabilizar aqueles que andam por fé e criar uma barreira de impedimento àqueles que carecem conhecer a Deus, ainda que passando por situações difíceis, turbilhões desta vida. Aí a mente ela se torna uma oficina do diabo para descredibilizar e fomentar a inexistência de Deus. Há mal também que vem por conta do pecado em meio à humanidade. O pecado reside no coração humano. Quando o Senhor Jesus fez um exame, um raio-x do coração, ele disse: aqueles legalistas, que o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas aquilo que sai de dentro do homem é que contamina o homem. Os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, os furtos, os roubos, a maledicência, o perjúrio, a idolatria e tantos outros pecados que produzem este mal. Porém, o mal que vamos tratar nesse específico momento, uma reflexão rápida, é que há mal que produz bem. Tanto há mal proveniente de Satanás, como também há mal proveniente do homem, que pela intervenção providencial de Deus, ela se torna, ela vem a produzir o bem. Deus, ele desestabiliza o resultado e o alvo deste mal
pensado, premeditado, articulado nas regiões celestiais por esses seres espirituais caídos, demônios, espíritos, principados e potestade, e Deus faz com que ele produza o bem. Porque somente Deus é que pode e faz, como nós lemos. Ele cria o mal, mas não o mal oriundo de uma natureza má. Não o mal, criar este mal oriundo ou originário de um Deus que tem uma natureza de perversidade, de malignidade de maneira alguma. A essência de Deus, diz o apóstolo João, ele é amor. Mas até no ato de se criar o mal, um cenário, uma situação que chamamos de mal, ele chamou de mal, Deus. O Senhor chamou de mal. Porém, pela sabedoria, pelo agir de Deus, aquele mal, na verdade, ele vem para produzir o bem. Porque somente desta maneira é que ele vai alcançar específico bem. Específico bem. Há muito livramento de Deus do mal, oriundo do pecado, da rebeldia, como também das hostes malignas, das catástrofes naturais, que Deus ele transforma e faz que venha trazer, produzir o bem. E eu gostei até que eu li no livro que estava lendo, estou lendo recentemente, que é um livro apologético, né? E foi nesse livro que me trouxe esse tema diante de algumas páginas que estava ali lendo. E eu achei interessante esse termo que o escritor usou, que o sofrimento, né, é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Faço questão de repetir. O sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Mas o que vai ficar para nós nesse momento de reflexão, caro inscrito do canal, irmão, amigo e ouvinte da palavra de Deus, é que o mal que produz o bem, ele existe. Porém, a sua fonte ela é única. Ela é de Deus. Ela é de Deus. Ele disse, eu crio o mal. Eu crio as trevas. Mas tudo isso há um princípio de governo, um princípio de soberania, um princípio de sabedoria em amor e de uma expressão em amor. Já antes de partir, que veio em mente, eu não posso deixar passar, nós observamos o mal pelo qual o Senhor Jesus, em obediência ao Pai, Deus se fazendo homem na pessoa do Filho, passou pelo sofrimento da cruz do Calvário. Não tendo pecado, sendo filho unigênito de Deus. E o profeta Isaías diz que Deus agradou moê-lo. O sofrimento de Jesus, nenhum ser humano poderia passar ou suportaria. Porque não estava vinculado somente à dor física, vergonhosa, de vitupério pelo qual ele passou na cruz do Calvário, Senhor Jesus. Vai muito mais além disso. A Bíblia diz que Senhor Jesus, Deus agradou moê-lo. O moê-lo não foi o prego no pé. O moê-lo não foi o prego na mão. O moê-lo não foi a situação vexatória, deprimente de se morrer na cruz, que era símbolo de maldição, de maldito, na condição de maldito. Não. O moê-lo foi sobre
a dor pela qual ele suportou, da ira de Deus que recairia sobre a humanidade. Deus poderia derramar esta ira santa, justa, reta e louvável diante das suas prerrogativas como Senhor, Criador de todas as coisas, justamente pela condição da humanidade. O salmista diz que ele olhou do céu e não viu sequer um justo. Todos se desviaram, todos se corromperam, se tornaram imundos, a ponto de que o ato que praticamos de justiça, a parte da graça de Deus, da comunhão com o Senhor, não passa de um atrapo de imundícia, diz o profeta Isaías. Porém, Deus não fez isso. Deus teve um plano. Este plano recaiu sobre a pessoa bendita do seu Santo Filho Jesus Cristo. É como se trazendo a conclusão à frente da introdução e dos pontos a ser cuidado aqui nessa reflexão. É como a conclusão. O mal que produz o bem. O sacrifício do Senhor Jesus, pelo qual ele sofreu sofrimento, o turbilhão, conjecturando aqui, tipificando, produziu o bem para a humanidade, no que diz respeito a todos quanto já creram no Filho do Senhor Jesus, Filho de Deus, Senhor Jesus, e os que ainda hão de crer no seu nome e serem salvos. Isso é oriundo da cruz, do sofrimento. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aquilo que os gregos não entendiam era a sabedoria de Deus. Sob um plano que dentro deste ato e deste caos, deste sofrimento tremendo, ele tinha como princípio produzir um bem incomensurável, sem qualquer condição de avaliação humana. Por isso que o apóstolo usou o termo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E agora vamos para os pontos. Mal que produz o bem tem a sua fonte em Deus, porém em misericórdia. O salmista no Salmo 119:71 ele diz: bom, observe bem, bom para mim foi ser-me sido afligido. Aquele mal que o salmista passou, aquela situação que ele sofreu, trouxe a ele esse conhecimento, esse entendimento. Enquanto no princípio, o meio, quem sabe, para ele não compreendia, quem sabe até ao ponto de se correr o risco de questionar o porquê. Não. O salmista ele traz a conclusão. Ele diz: bom para mim foi ter sido afligido, para que, olha só agora, que conhecesse a tua palavra. Então, há mal que Deus cria, como disse o escritor, que é como um megafone, para que a pessoa possa ver e compreender o caminho que está seguindo, dar meia volta, não é 360 graus, é meia volta, 180 graus, e se voltar para Deus em arrependimento e passar a partir daí com a mente transformada, dia após dia, pela compreensão da revelação de Deus, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E em Eclesiastes, essa que eu vou abrir, e Eclesiastes capítulo 3, Eclesiastes não,
Lamentações. Depois Eclesiastes aqui, mas não é Eclesiastes. Lamentações. Capítulo 3. Entenda, vou ler com cuidado. Não se preocupe com a extensão da leitura, que é para nosso entendimento. Capítulo 3, versículo 19. Observe, a partir do versículo 19. Lembra-te da minha aflição e amargura, do abismo e do fel. Minha alma ainda os conserva na memória. Observe. E se abate dentro de mim. Torno a trazer isso à mente. Tanto tenho esperança. A benignidade do Senhor, olha só, jamais acaba. A sua misericórdia não tem fim. Renova-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Outras traduções, misericórdia. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o mal, o jugo da sua mocidade. Que se assente ele sozinho e fique calado, porquanto Deus o pôs sobre ele. Observe. Põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a sua força ao que o fere, farte-se de afronta, pois o Senhor não rejeitará para sempre. Embora agora, olha só, vamos reler isso aqui outra vez, outro ponto, no outro ponto. Mas grave bem isso aqui. Embora entristeça alguém, contudo terá compaixão, segundo a grandeza da sua misericórdia. Em outra tradução diz que Deus ele não tem prazer em afligir quem quer que seja, em fazer com que aquela pessoa, permitir com que aquela pessoa passe pelo mal. Porque não aflige nem entristece, aqui está dizendo aqui já, de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés a todos os pesos da terra, perverter o direito do homem perante a face do abismo, subverter o homem, o seu pleito, não são do agrado do Senhor. Quem é aquele que manda e assim acontece, sem que o Senhor tenha ordenado? Observe bem, por isso que eu falei do mal do homem e do parte dos seres espirituais, e Deus faz com que transforme em fruto do bem. Não sai da boca do Altíssimo tanto o mal, é só, como o bem? Aí ele conclui: por que se queixará o homem vivente, o varão, por causa do castigo dos seus pecados? Então logo, o mal que produz o bem tem a sua fonte em Deus em misericórdia, ou por vontade permissiva, ou pela sua perfeita vontade de criar aquela situação para o bem, ainda que eu e você não entendamos, porque isso é um fruto, ainda que seja o mal, ainda que seja um período difícil, turbilhão e tempestade, como lembro, mas é o caminho de Deus. Pela sua onisciência e presciência, tem que ser por ali, e só ele sabe que tem que ser por ali. Mas tem um princípio de amor, tem um princípio de misericórdia, como que se só por ele é que o resultado, o bem que deve se produzir, ele poderá acontecer. Segundo, o mal que produz o bem tem a sua fonte em Deus por sua vontade permissiva, como lemos em Lamentações 3:33, que Deus não é do agrado de Deus afligir os filhos dos homens. Então aqui já vamos passar. Não é prazer de Deus nenhum. Quando a Bíblia diz, como eu fiz menção, e agradou a Deus moê-lo, falando do seu próprio filho, e se agradou moê-lo, já era em face do resultado que ele sabia que iria acontecer. Vamos comprovar isso? Vamos comprovar. Vamos comprovar? Vamos, pela palavra de Deus. Isaías 53, Isaías 53, vamos ver aqui, ó.
Todavia foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo enfermar. Outra tradução diz: agradou ao Senhor moê-lo. Quando ele se puser profeta pelo pecado, verá sua posteridade. Olha só, olha lá, já o primeiro resultado. Os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, através daquela situação que nós bem sabemos, que é o centro, o âmago da pregação do Evangelho. Aí diz aqui: ele verá, próprio Senhor, ainda que sofreu, ainda que clamou, lama sabactane, Deus meu, por que me desamparaste? Ainda que nesse momento passasse por tudo isso, que ali falava da separação eterna, porque ele estava tomando o lugar do pecador, daqueles que morrem sem Deus. Não vai para o desprezo eterno. E por um momento, Deus, o Senhor passou por isso. Uma comunhão perfeita com o Pai. E não foi o pecado, foi a vontade de Deus passar por aquele momento. E diz aqui: ele verá o fruto do trabalho da sua alma. Por isso que se trata de Jesus. E ficará satisfeito com seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos, e a iniquidade deles levará. Dele, né? Nós, no caso. Levará sobre si. E por último, o mal que produz o bem tem a sua fonte em Deus com propósito eterno. Não é propósito, há o propósito temporal, como houve com Israel, que vamos ler aqui. Mas há propósito que são mal com propósito eterno, para levar a pessoa, né, a despertar do sono espiritual, da morte espiritual. Então, o primeiro exemplo que temos aqui é Gênesis. Aqui foi atemporal. Foi temporal, quer dizer. Gênesis capítulo 50. Tudo aquilo que foi praticado, olha só, Deus confirmando para nós, amado. Foi praticado pelos irmãos de José, por inveja. Tudo aquilo, tudo que José passou, tudo que eles provocaram, e acabou José passando por tudo aquilo. Deus estava no controle. Transformou aquele mal em bem para José, não somente, mas com um objetivo, como nós vamos ler aqui no versículo 20. Vós, na verdade, falando dos irmãos dele, intentaste o mal contra mim. Deus, porém, intentou para o bem, olha lá. Intentou, pegou o mal e transformou em bem, para fazer o que se vê neste dia. Testemunharam. Isto é, conservar muita gente com vida. E não foi só o povo de Israel. Sabemos muito bem disso. Que José no Egito, e governando ali, muitas nações tiveram benefício, porque José ali é o tipo de Cristo, que somente nele é que está a vida. Somente em Cristo é que está a nossa satisfação plena. Louvado seja, agradecido seja o nome santo do Senhor. Agora, como propósito eterno, nós vemos em Jó, capítulo 14, capítulo 33, versículo 14 a 18, quando a palavra do Senhor diz assim, ó: pois Deus fala de um modo, e ainda de outro, se o homem não lhe atende. Em sonho ou visão de noite, ó, quando sai sono profundo sobre os homens, quando adormece na cama, então abre os ouvidos dos homens e os atemoriza com avisos, para apartar, olha só, o objetivo, o homem dos seus desígnios e esconder do homem a soberba, para reter a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Isso foi em sonho, visões. Não entendeu? Deus, o amor de Deus continua, a graça de Deus continua sendo estendida. Aí ele diz no versículo 39, que eu não vou ler a sequência: também é castigado na sua cama, ó, com dores, sofrimento, e com incessante contenda nos seus ossos, ó, só, de modo que a sua vida abomina o pão e a sua alma é comida perecível. E aqui na frequência diz, tudo isso é para trazer aquela... Deus envia um mensageiro, e aquela pessoa ela passa a compreender que aquele mal era justamente com o princípio não só de cura, mas também de um propósito eterno de ter uma comunhão com o Senhor.
E fechando, não poderia ser diferente, João 3,16, que já fiz menção aqui. 16, porém vamos ler também o 3,17. Porque eu coloquei aqui para a nossa finalização e meditação, em que o mal que produz o bem tem a sua fonte em Deus com propósito eterno. Aí, esse versículo é o versículo áureo da palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha só, está falando de eternidade, não é de momento só, mas de eternidade também, principalmente. Mas tenha, tá aí, ó, a vida eterna. Agora, olha, observe o 17, e aqui encerramos. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então compreenda que há mal, como diz o ditado popular até, por incrível que pareça, encontra a base bíblica. Ditado popular que diz que há mal que vem para bem. Então, já num contexto racionalista da humanidade, e por experiência, já compreende essa condição e essa verdade, de que há mal que vem para bem. Porém, à luz das Escrituras, aquele mal que tem a sua fonte em Deus, quando ele diz que eu crio o mal, eu crio as trevas, porém, o seu princípio está em sabedoria, em amor, em misericórdia e em propósito. E diante da sua vontade permissiva, não era aquele caminho, não era o turbilhão nem a tempestade. Não é esse o princípio. Isso vem do Senhor pela sua palavra, nos faz entender. Por ele, naquela condição, daquela pessoa, daquela nação, daquela situação, porque tinha que ser, mas ali repousa o poder, soberania, sabedoria, onisciência, misericórdia e amor para com cada um de nós. Não tem como encerrar repetindo aqui novamente. Porque Deus amou o mundo. E por este amor, ele tem os seus meios, como entendeu o escritor do livro e trouxe, e aqui endosso que ele trouxe, que o sofrimento, o mal é o megafone de Deus para despertar o mundo, surdo, para entender, não é por aí. Arrepende-te dos teus pecados, se volta para Deus, para que esse mal que Deus tem permitido até mesmo, para que você seja tratado, você volte para Deus. Não persista nesta rebeldia, nesse caminho, porque aí a escolha já não é de Deus. Esse é um fruto que eu e você haveremos de colher, que é permanecermos no mal e sofremos dentro desse aspecto em rebeldia e obstinação a Deus, o mal eterno, que é o inferno. Deus é amoroso, mas ele não manda ninguém para o inferno. Pelo contrário, o evangelho é a boa nova de salvação. Todos nós, a parte da graça de Deus, caminhamos a passo largo para o inferno já. A mensagem ela vem com uma advertência. O turbilhão e a tempestade ele vem com uma advertência. Desperta tu que dorme, e Cristo te esclarecerá. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados.
E queremos, Senhor, te agradecer por essa tão importante verdade e que nós possamos, por uma avaliação retrospectiva, para dentro, ó Pai, possamos, por Ti, ó Pai, pela iluminação do Senhor, sermos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, e entendermos que essas consequências que têm a sua permissão ou são oriundas diretamente de Ti, ó Pai, tenham como princípio a misericórdia, a vontade permissiva e propósitos eternos para o nosso bem. Que não permaneçamos, ó Pai, na obstinação, Senhor, na rebeldia. Nos guarda, ó Pai, deste grande mal. E aqueles, Pai, que neste momento se encontrem nessa situação, que o Senhor tenha misericórdia. Que a Tua mão esteja estendida, ó Pai, resgatando o mais vil pecador. Ainda que por conta da sua situação, ele esteja em meio a turbilhões e tempestades, seja eles o caminho do Senhor para trazê-lo para o Teu riquíssimo e incomensurável amor, para a Tua presença, Senhor. Faz isso, ó Pai. É o que nós pedimos, Senhor. Já Te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.